Os números do Plano Safra Gaúcho 2017-2018 estão sendo comentados por representantes de entidades do agronegócio. O presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, considerou a proposta interessante, mas defendeu investimento em infraestrutura. Acho que é válido, acho que a gente parabeniza o governo por isso, não só pelo que foi lançado aqui, mas pelo aquilo que a gente vem discutindo com as secretarias ao longo do ano todo, desburocratizando créditos, desburocratizando programas, tentando não tirar as licenças, mas simplificar as licenças. Isso tudo é positivo. Crédito para o agricultor financiar é importante, então a gente parabeniza o governo por isso. Acho que está de parabéns, acho que temos que manter. Agora, o que a gente sente falta no Plano Safra? Primeiro, que nós temos que criar uma política, e a FETAG sempre vai atrás disso, é que a gente pare de lançar Plano Safra e que a gente comece a criar uma política do estado do Rio Grande do Sul para o setor agrícola, que dure por mais anos. E diante disso, a gente sente falta de ver aqui dentro recursos para melhorar alguns gargalos do desenvolvimento do meio rural. Aí eu posso citar a infraestrutura do meio rural. Nós esbarramos, às vezes, muito decrescer na questão da energia elétrica. Precisamos entrar nesse processo. Nós esbarramos muito a qualidade das estradas no Rio Grande do Sul. Aí nós vamos dizer que temos problemas nas estradas do governo federal, nós temos estradas do estado e nós temos estradas municipais que têm problemas. E isso esbarra em aumento de custo, em dificuldade para tanto levar os insumos para a propriedade, como depois escoar essa safra. Então aqui esbarra alguns gargalos e que a gente não veja assim um olhar do governo mais forte, com um investimento mais pesado e que carece. Senão nós vamos trancar o desenvolvimento do Estado, do agro, que é tão importante para o Estado, nessas coisas que não estão sendo hoje olhado e observado. Posso citar a 287, que é uma estrada pedagiada e que tem buracos por toda ela, né? Então essas questões têm que ser olhadas. Outra questão que também faz parte desse desenvolvimento, se nós vamos olhar lá para a agricultura familiar, que nós temos vendo lá, está ficando as pessoas mais velhas no estado. Nós temos vendo ao contrário. Ao invés de nós manter a juventude, nós estamos vendo fechamento de escolas lá no interior do município e trazer a gurizada para a cidade. Então isso tem que ter um olhar do estado também em cima disso, para que a gente possa olhar isso. Outra questão, a segurança no campo. Como é que está o investimento do governo do estado em segurança lá para os nossos agricultores continuar produzindo e segurar um pouco, diminuir pelo menos o abigeato no campo. Outra questão, a própria saúde lá nos interiores. Nós vimos agora aquele decreto do governo que lança a regionalização dos partos, mas isso não vai trazer uma dificuldade para os nossos agricultores lá na ponta. Então essas questões têm que ter elencado. O Plano Safra tem que olhar, abranger mais na nossa visão da FETAG, nós achamos que tem que ser abrangido. Isso não tira o mérito da importância do Plano Safra que foi lançado hoje. Volto a dizer, é importante isso, a gente parabeniza o governo e os secretários por buscar essa condição, os agentes financeiros de colocar o recurso ao agricultor de uma maneira mais facilitada, desburocratizar esse crédito, desburocratizar a licença. Isso tudo é importante, nós achamos, parabenizamos o governo por isso, mas achamos que ainda tem carências em outras áreas que tem que ser trabalhada, que tem que ser discutida em conjunto para que o setor agro possa desenvolver cada vez mais. E as taxas de juros também um pouco altas, né? Taxas de juros tem que ser pensada. Nós estamos trabalhando com taxa de juros praticamente as mesmas que nós tínhamos no Plano Safra anterior, com algumas mudanças em alguns setores, mas no Plano Safra anterior nós tínhamos uma taxa Selic de 14% ao ano. Hoje nós estamos falando em 10%, estamos falando até o final do ano chegar em pouco mais de 8%. Nós falávamos uma inflação de 6,5%, nós estamos falando uma inflação de 4% esse ano. Então há espaço para baixar as taxas de juros e precisa ser olhado. O setor agro, ele é muito importante para o Estado. Agora, o agricultor está fazendo a sua parte, investindo, colocando o seu suor, o seu trabalho para desenvolver. Agora nós precisamos que o setor público também faça a sua. E olha, hoje, se nós, sem dúvida, se os financiamentos para o meio rural fosse a juros zero, o poder público e a sociedade ainda ia ter um excelente do investimento, porque isso, todo o agro, ele remete em empregos da cidade, da indústria, e aí a gente diz assim, a indústria de máquinas, ela responde, portanto, mas isso é agro. Se não fosse o agro, eles não iam vender isso. A indústria que industrializa os produtos, se não tivesse o agro produzindo, também não ia ter os produtos para industrializar. Então o agro é bem mais amplo do que só produzir alimentos. Ele produz muito emprego e gera recursos e impostos além da porteira da propriedade, e que isso tem que ser olhado. Ouvimos o presidente da FETAG,
Carlos Joel da Silva. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.